Boa noite, irmãos. Quero convidá-los a abrir a palavra do Senhor no livro de Êxodo. Êxodo, capítulo 20. Êxodo, capítulo 20. Nós vamos ler os versículos de 8 a 11. Livro de Êxodo, capítulo 20, versículos de 8 a 11. Se você tem nos acompanhado aí, entre as idas e vindas, nós temos estudado este texto da palavra do Senhor em sequência, os 10 mandamentos. Nós tivemos uma escola dominical lá atrás sobre os usos da lei. Depois estudamos o prefácio, o primeiro mandamento, o segundo mandamento, o terceiro mandamento. E hoje nós chegamos nos versículos de 8 a 11 ao quarto mandamento, entre os 10 que Deus deixou para mim e para você. Nós vamos fazer a leitura deste texto, então, Êxodo 20, versículos de 8 a 11, escute com atenção a leitura da palavra do Senhor. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Até aqui, vamos orar mais uma vez. Deus bendito, mais uma vez nós carecemos do Senhor. Ó Deus, com os nossos ouvidos físicos, nós até conseguimos ouvir e discernir essas palavras. Ó Deus, mas o discernimento espiritual que nós precisamos para entender e crer pode vir somente do Senhor. E nós te rogamos, ó Pai, nos abençoe nessa noite. Nos abençoe com a Tua palavra. Nos direcione. Ó Deus, corrige nosso coração, corrige as nossas práticas. Nos dê, ó Deus, um desejo pelo dia do Senhor, pela adoração ao Senhor. Nós rogamos isso, em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, mesmo culturalmente, nós entendemos a importância de guardar certos dias. Na nossa cultura, nós guardamos e celebramos alguns dias. Por exemplo, o Dia das Mães. É um dia que nós separamos, que nós guardamos para celebrar as nossas mamães. E assim por diante, nós temos o Dia dos Pais, nós temos os dias dos namorados e nós tratamos com muita importância esses dias, mesmo que seja para celebrar uma pessoa ou um relacionamento. Se você duvida da importância, tente esquecer do dia dos namorados. Você já esqueceu? Talvez quem esqueceu não está aqui para contar a história, né? Então, queridos, nós entendemos um pouco disso. E neste texto da palavra do Senhor, o Senhor vai nos chamar, nos orientar a guardar o dia mais importante de todos. O dia que nós celebramos, não um relacionamento entre humanos, mas um dia em que nós celebramos o nosso relacionamento com Deus. Um dia que nós celebramos não uma pessoa, mas o dia em que nós celebramos o próprio Deus. Queridos, esse texto é um mandamento para mim e para você, e nós vamos aprender o seguinte: guarde o dia do Senhor.
guarde o dia do Senhor. É isso que nós vemos aqui em outras palavras, quando ele diz: lembra-te do dia de sábado para o santificar, e todas as ordenanças que vem nesse texto é: guarde o dia do Senhor. Mas aí algumas perguntas vêm à nossa mente, né, quando a gente fala sobre esse assunto, e nós vamos passar por elas respondendo a partir da palavra de Deus. A primeira pergunta que nós temos então é: qual dia guardar? Talvez todo mundo concorde: olha, tem esse princípio aqui de um dia em 7 para a gente guardar, mas que dia é esse? Uns falam que pode ser qualquer dia, outros falam que tem que ser só o nosso sábado, e tem esses cristãos reformados como nós que dizem que tem que ser o domingo. Queridos, e de fato eu quero mostrar a partir da palavra do Senhor que o guardar o dia do Senhor é guardar o primeiro dia da semana. Por um tempo, como nós vimos aqui, até a nova aliança, até a vinda de Cristo, o guardar o sábado era guardar o 7º dia. Mas para que a gente possa entender isso, tem algumas coisas que a gente tem que entender. A primeira coisa que a gente tem que entender é dissociar a palavra sábado que está aqui do nosso dia da semana, sábado. Por quê? É fato que o nosso dia da semana é o 7º dia e nós o chamamos de sábado. Mas nós vemos na palavra do Senhor que a palavra sábado, ela é simplesmente uma transliteração da palavra hebraica do Shabat, que significa descanso, que significa celebração. Então, a palavra não está associada ao 7º dia, ela simplesmente significa celebração, ela simplesmente significa descanso. Deus escolheu que na velha aliança isso tivesse associado ao 7º dia. Para que você entenda o que é uma transliteração para uma diferença de tradução. Tem umas palavras do inglês que a gente usa, e a gente aportuguesou elas. Por exemplo, a gente fala: faz um download aí, não é isso? O que é isso? Ninguém traduziu a palavra, a gente não traduziu. Se a gente fosse falar, é baixa aí, não é isso? A gente fala: faz um download aí. É o quê? Uma transliteração. Isso é uma transliteração. A gente pronuncia a palavra de uma outra língua com a nossa própria pronúncia. E isso é o sabá. É falar do sábado. Portanto, para que a gente entenda que o dia do Senhor agora é o primeiro dia da semana, nós temos que entender que a palavra sabá não está necessariamente associada ao 7º dia, o nosso sábado. Ela simplesmente significa descanso, celebração. Pois bem, mas nós vimos aqui no texto que Deus escolheu associar esse sabá com o 7º dia. Então por que agora é o primeiro dia da semana? Queridos, nós olhamos aqui e vemos que a escolha do 7º dia está associada à criação. Veja o versículo 11. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Então, na velha aliança, o sabá ser o 7º dia estava associado à criação. Mas o que acontece com a vinda de Jesus? Acontece o quê? Uma nova criação. Não é isso que Paulo diz, que aquele que está em Cristo, ele é o quê? Uma nova criatura, ou uma nova criação. Nós temos a promessa de um novo céus e nova terra que estão vindo e que já começaram com a obra de Cristo. Nós vemos que a vinda de Cristo, a sua vida, a sua morte e a sua ressurreição, ele começa uma nova criação. Paulo, por exemplo, lá em Romanos 5 e em 1 Coríntios 15, ele vai fazer uma comparação entre o primeiro Adão
e o segundo Adão. Sendo o primeiro Adão aquele da criação, aqueles que estão no primeiro Adão ainda condenados, e o segundo Adão sendo Cristo, uma nova descendência, uma nova criação. Portanto, quando nós celebramos de acordo com a criação na velha aliança, era o sétimo dia. Mas a partir da vinda de Cristo, agora nós descansamos não da obra da criação simplesmente de Deus, mas nós descansamos e celebramos o quê? A obra de redenção de Cristo Jesus. A obra da redenção de Cristo Jesus. E há outros argumentos e outras coisas que nós poderíamos falar sobre isso, mas há uma coisa interessante também, o testemunho do próprio Novo Testamento. Nós vemos que os cristãos do Novo Testamento começaram a se reunir no primeiro dia da semana. E isso é muito significativo porque quem eram esses cristãos? Eram gentios? Não, eram judeus, que tinham todo o motivo para se reunirem no sétimo dia da semana. Contudo, se reúnem no primeiro dia da semana. E nos evangelhos eles fazem questão de deixar claro que Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana. Veja, por exemplo, eu vou ler para vocês, Atos 20, versículo 7, diz o seguinte: no primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Esse partir o pão aqui, queridos, é o mesmo de Atos 2. Eles se reuniram, não é que eles se reuniram para comer, é o jeito de Atos de dizer que eles se reuniram para celebrar a ceia, para cultuar ao Senhor. Tem ceia, tem pregação de Paulo aqui. Que dia que eles reuniram? No primeiro dia da semana. E quem está aqui, queridos, é Paulo. Vocês se lembram quem era Paulo? Alguém que detestava o cristianismo? Alguém que perseguia o cristianismo? Alguém que tinha todos os motivos para dizer, não, o jeito certo é o jeito judaico, é o jeito do Velho Testamento, de ser o sétimo dia. E qual que é o dia que ele reúne com o pessoal? No primeiro dia da semana. Lá em 1 Coríntios 16, ele vai dizer o seguinte para a igreja dos Coríntios, né? Ele diz assim: quanto à coleta para os santos, fazei vós também como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando, para que se não façam coletas quando eu for. E aqui nesse capítulo 16, e os comentaristas concordam com isso, que ele está falando do momento do ajuntamento. O povo ia pegar suas ofertas e levar, como nós fizemos agora há pouco, para que quando Paulo viesse, a coleta já tivesse sido feita. E que dia que eles estavam reunindo para cultuar e trazer as suas coletas? No primeiro dia da semana. Então isso acontece lá em Troade, que nós lemos em Atos 20. Isso acontece com os coríntios, e ele diz o quê? Quanto à coleta para os santos, fazei vós também, como ordenei às igrejas da Galácia. Queridos, é uma prática da igreja do primeiro século. Eles entenderam. A velha aliança celebrava no sétimo dia a criação que tinha sido feita. Na nova aliança, nós celebramos a nova criação. Nós celebramos, Deus descansou da sua obra da criação, e agora nós celebramos a ascensão de Cristo, finalizando a sua obra de redenção. Portanto, meus amados, nós vemos neste texto, guarde o sabá. É por isso que nós até chamamos de o sábado cristão, o primeiro dia da semana. Então a primeira pergunta para nós é: qual é o dia que eu devo guardar? O primeiro dia da semana, que para nós, em português, é o domingo.
mas o importante é que seja o primeiro dia da semana. A segunda pergunta, então, queridos, quando nós pensamos sobre guardar o dia do Senhor é, então, como guardar? Como que eu guardo o dia do Senhor? Quando nós pensamos sobre guardar o dia das mães, como que a gente guarda? A gente tem que lembrar das mães. Tem umas regrinhas, né? Tem que comprar um presentinho para a mamãe, tem que entregar lembrancinha, tem que ler um poema e coisas do tipo. Então, como que nós guardamos o dia do Senhor? E a palavra de Deus nos diz aqui em Êxodo 20, versículo 9 e 10 o seguinte: 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Como que nós guardamos o dia do Senhor? A primeira coisa que nós vemos nesse texto aqui é que nós devemos cessar nesse dia as nossas atividades corriqueiras. Nós devemos cessar aqueles trabalhos, aqueles entretenimentos, aquelas coisas que nós nos envolvemos nos outros 6 dias. Para que nós fazemos isso? Para a gente viajar com a família, curtir o dia, poder assistir mais futebol? Para que nós paramos de trabalhar e nos envolver com outros entretenimentos? Ele nos diz, no versículo 8, ele lembra-te do dia de sábado para o santificar. Qual que é o sentido da palavra santificar? É separar. Separar para quem, queridos? Separar para Deus. Então, queridos, como que a gente guarda o dia do Senhor? Nós cessamos as outras atividades que são lícitas, que são bênção, que nós temos que fazer nos outros 6 dias, mas dedicamos esse dia para a adoração a Deus. É assim que nós separamos para Deus esse dia. É interessante, por exemplo, que o Salmo 92, ele tem o título de ser um salmo para o dia de sábado. Um salmo para o Shabat. E o que eles fazem nesse dia lá? Não é um dia para parar de trabalhar, para jogar mais videogame, para fazer outras coisas. O salmo começa: bom é render graças ao Senhor. Lembrar de manhã da sua misericórdia e à noite da sua fidelidade. E quando a palavra de Deus coloca esses extremos, ele está dizendo, olha, é para ser dedicado um dia inteiro de louvor e adoração a Deus. Como então, queridos, que eu e você, nós guardamos o dia do Senhor? Dedicando todo o dia, todo o domingo para adoração. Seja a adoração privada, você e o Senhor, seja a adoração em família, e seja principalmente a adoração pública com o povo de Deus, como nós estamos fazendo aqui. O que isso significa? Na prática, então. Significa, queridos, não trabalhar no domingo. Não trabalhar. A não ser casos de necessidade e misericórdia, que é o que nós lemos aqui durante o culto, o que Jesus nos diz. Jesus, como Senhor do sábado, até muita gente que diz assim, Jesus quebrou o sábado. Jesus nunca quebrou o sábado. Ele estava mostrando a hipocrisia dos fariseus com o sábado. Mas Jesus está mostrando para a gente como que se guarda o sábado. E Jesus mostrou para a gente naquele texto que tanto atos de necessidade quanto de misericórdia podem acontecer e devem acontecer nesse dia. Por exemplo, não vão fechar o hospital no domingo. É uma necessidade. Precisa estar aberto. Nós não vamos ver uma pessoa passando necessidade na rua e fala assim, não, esse dia eu tenho que passar orando, não vou poder ajudar você. Não, misericórdia. Então, atos de necessidade e misericórdia
tem que ser feito tem que ser desenvolvido nesse dia, mas fora isso, não. Deus deu os outros 6 dias para a gente fazer essas coisas. Fora isso, esse dia deve ser dedicado ao Senhor. Envolve, então, não trabalhar. Se o seu trabalho não envolve uma coisa de necessidade real, mas é necessário para mim, não é isso, é necessário de fato. Se o seu trabalho não envolve um caso de necessidade real, e não é um ato de misericórdia que você está fazendo, você precisa cessar ele para se dedicar ao Senhor nesse dia. Mesmo os entretenimentos que nós podemos fazer nos outros dias, nesse dia nós devemos focar na adoração a Deus. A gente pode jogar videogame 6 dias na semana, mas nesse dia não é para a gente encher nossa cabeça de Minecraft e do que for, para a gente chegar aqui e estar com a mente longe. Nesse dia a gente tem que se preparar, a nossa mente, o nosso coração, para dedicar ao Senhor. Esse é o dia do Senhor. E Deus é tão amoroso, né? Ele deu 6 dias. E a gente sempre fica querendo empurrar essas outras coisas por dia do Senhor. E veja, queridos, não é que Deus é um estraga-prazeres. É para o seu bem. É bom para você. É um privilégio. É um privilégio adorar o Senhor. É um privilégio gastar tempo com o Senhor, gastar tempo com a sua família louvando ao Senhor, gastar tempo com o povo do Senhor louvando ao Senhor. É bom. É por isso que o Salmo 92, que é para o sábio, diz: bom é render graças ao Senhor. É bom. Faz bem para nós, nos abençoa. É bênção de Deus esse dia. É um privilégio, queridos. Pensa bem, o Senhor do universo, o Deus criador dos céus e da terra, o Redentor, o Todo-Poderoso, Ele está te dando autorização. Esse dia pode parar e se dedicar a mim. Para o nosso bem, porque faz bem para a gente buscar ao Senhor. Se você não acha importante, você não acha que isso é demais, um dia inteiro para adorar o Senhor? Talvez você não está pronto para ir para o céu, né? Porque no céu, certamente, nos novos céus e nova terra, certamente nós faremos outras coisas. Mas certamente vai ter muita adoração. Então, se a gente não consegue dedicar um dia para isso, a gente precisa treinar mais para ir para o céu. Queridos, essa é a coisa mais importante da vida do cristão. É a parte central da vida do cristão. É o ajuntamento para adorar a Deus. O Velho Testamento tem um jeito muito simbólico, às vezes, de ensinar as coisas para a gente. Você se lembra lá no Velho Testamento, como que era o arranjo das tribos quando eles viajavam? Quando eles paravam em um certo lugar? Não sei se você se lembra, mas as tribos ficavam em volta, e o que estava no centro do acampamento de Israel? Tabernáculo. O lugar de adoração. O lugar de encontrar com Deus. O lugar da presença de Deus. Para que nenhuma tribo perdesse de vista que a parte central do povo de Deus é a adoração a Deus. Portanto, queridos, guardar o dia do Senhor significa cessar. Não é um dia de ócio. Não é um dia para ir, não vou na igreja que eu vou passear com a família. É um dia de adoração a Deus. E aqui, queridos, nós vemos que a palavra de Deus traz uma ênfase e uma nota especial para os pais e para os chefes. Não é isso? Veja comigo o versículo 10. Ele diz: não farás nenhum trabalho, aí na segunda parte diz: nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o animal, nem o forasteiro das tuas portas
para dentro. E a pergunta é, por quê? Por que que entre todas as coisas que Deus poderia ter escolhido enfatizar aqui, Ele enfatizou então os pais e os chefes? Queridos, porque os líderes têm uma grande responsabilidade na guarda do dia do Senhor. A começar pelos pais. Pais, se nós não trouxermos os nossos filhos, quem vai trazer? Se nós não liderarmos, não dermos o exemplo da devocional em casa, como é que eles vão aprender? Se nós não ajuntarmos a família para nesse dia adorar ao Senhor, quem é que vai puxar? Vai ser o menino de 5, 6 anos? Se nós não prepararmos a família e falar, não, desliga esse videogame um pouquinho, desliga esse negócio, vamos preparar aqui para a gente ir para o culto. Por isso então, a palavra de Deus coloca uma ênfase e uma responsabilidade maior sobre os pais. Porque nós somos responsáveis não só pela nossa guarda do dia do Senhor, mas pela guarda do dia do Senhor dos nossos filhos. Porque nós temos autoridade sobre eles. Se o filho falar assim, não pai, eu não vou na igreja não, que eu vou viajar, vou fazer tal coisa, o pai tem autoridade para dizer, meu filho, você pode fazer isso de segunda a sábado, hoje a gente vai para a igreja. É a autoridade que Deus te deu, mas que Deus também cobra de você o exercício dessa responsabilidade. Isso também vale para os chefes, não é isso? Porque, ainda que o funcionário tenha a liberdade de falar assim, olha, se você abrir no domingo, eu não vou. Mas a responsabilidade maior está sobre os chefes. Por quê? Porque é o chefe que escolhe se vai abrir o negócio ou não. É ele que pode forçar o funcionário a vir trabalhar ou ele que pode liberar o funcionário. É por isso que ele traz essa ênfase aqui, nenhum trabalho, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva. Ou seja, Deus chama a responsabilidade aqui também os chefes. Para que eu e você não coloquemos empecilho para que outros venham adorar a Deus. Por quê? Não, eu guardo muito bem o dia do Senhor. Eu leio a Bíblia em casa, eu leio a Bíblia com a minha família, eu venho para a igreja. Mas e os seus funcionários? Não, meus funcionários passam o dia inteiro lá trabalhando. Eles não podem ter isso. Que de quem é a responsabilidade? Do chefe. É por isso então que na guarda do dia do Senhor, o Senhor traz esse alerta para nós, aos pais e aos chefes. O que o Senhor está dizendo é, não tire esse privilégio de outros. Não tire esse privilégio de outros. E o mesmo vale, de alguma maneira, para mim e para você em geral, ainda que nós não sejamos chefes. Sabe por quê? A gente vem aqui para a escola dominical, a gente aproveita a escola dominical, a gente bebe da palavra de Deus aqui, sai daqui cheio da palavra de Deus, e a gente quer consumir comida em algum lugar. Mas a pessoa que ficou lá preparando, ela não teve o privilégio de estar aqui de manhã. Se ela estivesse aqui de manhã, não estava lá preparado para você. Então, mesmo o comércio que nós fazemos nesse dia, nós temos que pensar. Você está tirando o privilégio de alguém de guardar o dia do Senhor? Meus amados, nós devemos guardar o dia do Senhor. Que dia é esse? O primeiro dia da semana. Como que nós guardamos? Nós cessamos o trabalho e outras atividades que são lícitas nos outros 6 dias. Dedicamos todo este domingo para a adoração a Deus, em privado, em família e principalmente, publicamente, no ajuntamento do povo de Deus para cultuar a Deus. Eu quero, nesse momento, ler para você
algumas dicas práticas. Um pastor, colega meu, colocou algumas dicas práticas de como guardar o dia do Senhor. Eu quero ler para você, preste bem atenção, não disperse, não deixe sua mente vagar por outros lugares agora. Preste atenção nessas dicas importantes para nós. Conselho para a melhor guarda do dia do Senhor. Apresento algumas recomendações para o proveitoso deleite no dia do Senhor. Primeiro, procure dormir bem de sábado para domingo. Assim você acordará disposto para vir para o culto e escola dominical. Não vai chegar aqui na hora do culto e da escola dominical e ficar assim. Acontece muito, vocês sabem disso. Muitas vezes porque ficou até tarde não se preparando para vir participar da escola dominical e do culto. Segundo, evite assumir compromissos seculares no domingo. Não negocie com o que não lhe pertence. Terceiro, lembre-se de que o dia do Senhor não é seu. Não é para o seu passeio, não é para o seu entretenimento, não é para os seus gostos pessoais, ou mesmo para os seus compromissos regulares. A nossa alegria está no Senhor e com satisfação deve ser desfrutada nele. Quarto, pela manhã, se prepare com a sua família e venha para a escola bíblica dominical. Quinto, no período da tarde, realize o culto doméstico, leia boa literatura, ou faça visita aos irmãos enfermos, ou àqueles que estão faltosos, ou com problemas pessoais, para orar e ler a Bíblia com eles, a fim de que sejam fortalecidos ou consolados no Senhor. 6. À noite, prepare-se e venha para o culto solene. Planeje o seu domingo para que seja um dia proveitoso e edificante. Esforce-se para que não se atrase para o culto solene. Instrua os seus filhos sobre a reverência durante o período de adoração. Evite conversa paralela durante o culto. Crie o hábito de adentrar ao templo e orar silenciosamente, aguardando o início do culto. Aquiete-se no início do prelúdio. Participe e entenda a sequência lógica e bíblica do culto. Tenha um caderno ou bloco para anotar o esboço ou ideias do sermão. Estimule os seus filhos sobre essa saudável prática de anotação das pregações e estudos bíblicos. Ore pela condução do culto, pelo pregador e por si mesmo, a fim de que o Espírito Santo ilumine a todos e derrame o seu poder conforme a necessidade de cada um. Ajude os visitantes a acomodarem-se confortavelmente, sem serem constrangidos. Procure assentar-se com a sua família, de modo que não impeça o acesso a outros lugares. Se os visitantes não trouxeram Bíblia, empreste a sua, ou pegue uma que esteja disponível, a fim de que sigam as leituras e a pregação. Nas leituras públicas, acompanhe os textos bíblicos. E quanto ao que está se cantando, entoe com vigor. Nada no culto pode ser exercido relaxadamente. Lembre-se, é a Deus quem você está adorando. Evite, se possível, movimentar-se dentro do local de culto, para que não cause distração nos demais. 7. Após o culto, seja atencioso com os nossos visitantes. Amor se manifesta numa igreja acolhedora. E 8º e último lugar, no culto doméstico, converse com a sua família, em especial com os filhos, sobre o culto e o sermão, o que entenderam e o que precisam corrigir, e como praticar a palavra de Deus. Algumas boas orientações para mim e para você. Talvez você ouviu tudo isso e falou assim: pastor, isso é demais. Mas demais, queridos, é ordem do Senhor. Não existem 9 mandamentos. Tem gente que fala que os outros mandamentos continuam, mas esse não. A gente pode matar? Não matarás está valendo. Pode adulterar? Não está adulterado, também não está valendo. E por que só esse que parou? Não, continua valendo, é uma ordem do Senhor para mim e para você. Se você está achando demais, querido, tudo isso por dia do Senhor, talvez é porque a gente ainda não entendeu o papel da adoração na nossa vida, o quão importante, o quão central ela deve ter, e o quanto vale a pena adorar ao Senhor. Talvez a gente ainda não entendeu o privilégio que é adorar a Deus. Talvez a gente está tão acostumado a vir domingo após domingo, que a gente até se esqueceu
que esse acesso aqui a Deus não é uma coisa que a gente merece. Você não merece estar aqui. Eu não mereço estar aqui. Eu não mereço ser ouvido por Deus. Eu não mereço ter acesso a Deus, e você também não. Isso foi comprado com um alto preço do sangue de Cristo, vertido na cruz, que rasgou o véu e permitiu que eu e você adentrássemos por meio de Cristo a presença de Deus para adorá-lo. Só por isso que nós estamos aqui. Quando a gente entende a dimensão deste amor, deste privilégio, nós até iríamos querer que não fosse um dia do Senhor, mas que fossem vários. Queridos, esse texto nos diz: guarde o dia do Senhor. Primeira pergunta, qual o dia? O primeiro dia. Segunda pergunta, como guardar? Separar esse dia para adoração, privadamente, em família e especialmente publicamente com a igreja. Mas em último lugar, queridos, o texto ainda nos fala o seguinte: por que guardar? Por que guardar o dia do Senhor? E o texto nos dá alguns motivos. O primeiro deles está no versículo 9, diz assim: 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Então, por quê? Primeiro motivo, porque Deus te deu 6 dias para as outras coisas. Por isso. E não é que, eu vivo os outros 6 dias do jeito que eu quiser, eu faço o que eu quiser nos outros 6 dias, e aí nesse dia eu adoro o Senhor, não é isso? Os outros 6 dias também devem ser dedicados ao Senhor, trabalharmos para a glória de Deus, viver para a glória de Deus. Mas nesses outros 6 dias nós podemos nos envolver com todas essas coisas, com o nosso trabalho, com o nosso entretenimento, tudo para a glória de Deus. Ele nos deu 6 dias para isso. Isso devia ser motivo de sobra para a gente pensar: eu tenho 6 dias, eu vou dedicar para tão somente adorar o meu Deus. O segundo motivo que nós já mencionamos durante o sermão é que essa é uma exigência de Deus. Ele não está sugerindo, queridos, Ele está mandando. E nós vimos, se você se lembra lá no prefácio, quem é que está dando essa ordem? Ele diz no versículo 2: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. É o Deus do universo, o Deus soberano, o Deus criador, o Deus todo-poderoso, o autoexistente, o todo-poderoso, aquele que não deriva nada de ninguém, aquele que é o Redentor. É Ele que está dizendo, e Ele pode requerer isso de mim e de você. A exigência de Deus. E fica muito claro no texto que ele diz no versículo 9: 6 dias trabalharás e farás toda a sua obra. E no versículo 10 ele diz: mas 6 dias para outras coisas, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus, é propriedade exclusiva dele para adoração a Ele. Terceiro motivo que ele nos dá aqui, queridos, é o exemplo do próprio Deus. Ele nos diz que o próprio Deus fez isso. Versículo 11 diz: porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. O próprio exemplo de Deus, de separar esse dia para ser santificado, é um motivo de sobra para que eu e você também façamos o mesmo. Sermos imitadores de Deus, como o Novo Testamento nos chama a ser. E o quarto e último motivo que o texto nos dá é que este dia do Senhor é uma bênção de Deus, queridos. É um presente de Deus. Eu me lembro que quando a gente fala no seminário e começa a estudar sobre esse assunto do dia do Senhor, começa a aparecer aquelas perguntas dos fariseus, né? O fariseu que habita em nós. Mas e se eu fizer isso até aqui? Mas e se for, não sei o quê, tentando dar a volta? Queridos,
É uma bênção para nós, é um privilégio para nós esse dia. A gente não precisa ficar tentando dar volta nele. É o que ele diz aqui no final do versículo 11. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Deus colocou a bênção dele sobre o dia dele. Deus pode falar com você segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado? Pode. Deus pode trabalhar no seu coração e ensinar você segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado? Pode. Mas o dia que ele prometeu ordinariamente fazer isso com o seu povo, é o dia do Senhor, que ele prometeu chamar o seu povo, unir o seu povo, falar com o seu povo e edificar o seu povo. O dia do Senhor. É uma bênção para nós, queridos. Isso que eu vou falar vale para o dia do Senhor e vale para qualquer outro mandamento. Se você acha que você vai destruir a lei de Deus indo contra ela, você vai se destruir. Qualquer lei do Senhor que você tenta ir contra ela, você não destrói a lei, você se destrói. Começa a negligenciar o dia do Senhor, você vai ver a destruição que vai vir sobre a sua vida. O que vai acontecer com a sua vida espiritual? Começa a negligenciar a adoração a Deus no dia do Senhor, para ver se jazinho seu coração não está frio, igual uma pedra. Tem uma musiquinha que a gente coloca para os meninos lá em casa, que fala assim: sempre que eu desobedeço eu me dou mal. Fala assim, mas o que é pecar? Pecar é sempre mal, sempre que eu desobedeço eu me dou mal. É assim comigo e com você também. Mas não precisa ser assim, queridos. Porque o dia do Senhor não tem que ser só, tá bom, o pastor falou, tem uma ordem, vamos, né? Não, queridos, é princípio, é regra, mas é privilégio meu e seu. Lembra que eu falei sobre o acesso que Cristo nos deu? Não assuma o que foi dado por graça a você, querido. Por que guardar? 6 dias para as outras coisas. Exigência de Deus, exemplo de Deus e a bênção de Deus. Queridos, esse mandamento é um chamado para mim e para você, para a gente guardar o dia do Senhor, o primeiro dia da semana, adorando a Deus todo dia, e fazer isso por vários motivos que Ele nos deu aqui. Concluindo, queridos, eu quero chamar a atenção para uma palavrinha, concluindo assim nosso sermão dessa noite. Versículo 8 diz assim: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Quero chamar a atenção para a primeira palavra que aparece aí. Lembra-te. Deus é muito sábio, né? Todos os outros mandamentos começam com não farás, não terás, e esse aqui começa com lembra-te. Sabe por quê, queridos? Porque Deus sabe que eu e você, a gente vai tentar esquecer. Porque Deus sabe que o mundo vai militar contra mim e com você para a gente tentar esquecer desse mandamento. Deus sabe que o diabo e a nossa própria carne vai tentar dar a voltinha para a gente esquecer. E Ele diz então, lembra-te. Você precisa pregar para você isso aqui constantemente. Porque volta e meia, o mundo, o diabo e a carne vão dizer para você, não, mas não é bem assim. Lembra que a primeira vez que isso aconteceu na Bíblia não acabou bem. A primeira vez que na Bíblia aconteceu alguém chegando e falando, não é bem assim, foi aonde? A serpente, não foi? E não acabou nada bem. Lembra-te do dia de sábado, do dia do Senhor, para separar esse dia para o Senhor. E como tenho feito nos outros sermões, eu quero lembrar você dos 3 usos da lei.
Lembram que a lei tem 3 finalidades? Restringir o mal, apontar para Cristo e ser um guia na santificação. Aprendemos mais um mandamento, mais uma parte da lei de Deus nessa noite. E que essa lei, querido, que saber dessa lei possa então, pela graça de Deus, restringir o mal que habita no meu e no seu coração, que não quer se dedicar e adorar ao Senhor. Que, queridos, a realidade dessa lei possa fazer com que eu e você saiamos daqui entendendo a nossa necessidade de Cristo. Tem 2 maneiras que você não pode sair daqui dessa noite. Você não pode sair daqui nessa noite e falar assim: não, agora eu entendi. Pensa num adorador perfeito, agora sou eu. Entendi tudo, vai dar tudo certo agora, deixa comigo. Não, queridos, não é isso. A lei é um espelho, ela está mostrando a feiura do nosso coração. Ela está mostrando tanto que eu e você estamos aquém disso daqui e o quanto nós precisamos do perdão de Cristo, da graça de Cristo, porque nem com Ele abrindo o acesso, eu e você continuamos falhando, a gente precisa dEle constantemente, do perdão dEle constantemente, da graça dEle constantemente. O segundo jeito, você não pode sair daqui essa noite e falar assim: então não tem jeito. Se é desse jeito aí, eu prefiro desistir. Não, queridos. Porque a lei aponta para Cristo. Em Cristo há perdão para onde você tem falhado. Em Cristo há restauração e há graça. E o terceiro uso da lei é que a lei de Deus é um guia para a santificação. A lei de Deus é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos. Querido, que você saia aqui dessa noite, que nós possamos sair dessa noite decididos. Então, uma vez que nós entendemos o que Deus quer de mim e de você, decididos, pela graça de Deus, pelo agir de Cristo em nós, falar assim: eu quero, Senhor, guardar o teu dia, dedicar esse dia para adorar ao Senhor, pessoalmente, com a minha família e com o povo do Senhor. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus e que possamos, com a graça dEle, guardar esse dia, que é não um peso, mas um privilégio para nós. Vamos orar. Deus bendito, nós te louvamos, Pai. Te louvamos porque nós que não éramos povo, fomos chamados de teu povo. Nós que não merecíamos esse acesso, ganhamos esse acesso. Nós que nem desejávamos a presença do Senhor, agora desejamos pelo que Cristo faz em nós. E o Senhor, de forma tão amorosa, ainda nos lembra, como um Pai amoroso, como nessa noite, nos lembra o que nós temos que fazer. Ó Deus, nós te rogamos, nos ajude. Que o teu Santo Espírito nos dê uma profunda convicção da necessidade para a vida do crente, da igreja, do dia do Senhor. Que possamos amar esse dia, viver esse dia, adorar ao Senhor, em espírito e em verdade. Dedicar-nos nesse dia ao Senhor. Nos ajude, Pai. Perdoa onde temos falhado. O Senhor conhece o nosso coração. O Senhor sabe que nós temos negligenciado esse dia. Nos perdoa, nos transforme. Nós rogamos, no nome precioso de Jesus Cristo. Amém.